Olá pessoal, meu nome é Fábio Sato, eu sou engenheiro eletricista da Filipão Engenharia, onde ocupo o cargo de BIM Manager. Nós iniciamos o processo de implantação em 2013 e a partir do segundo semestre de 2013 eu passei a me dedicar exclusivamente a esse processo e com isso nós conseguimos ganhar bastante velocidade no processo de implantação. Entre as minhas funções, criação de conteúdo, então criação de famílias, templates, procedimentos para utilização do Revit e das ferramentas auxiliares do processo BIM. Nós tivemos muitas redefinições na parte gráfica, da parte de projeto, como executar os projetos para se adequar ao BIM. Né? Outra coisa que foi muito importante no nosso processo de implantação foi a parte de treinamento e tanto interno como externo, e nesses treinamentos externos nós conseguimos obter algumas certificações. Hoje nós temos 5 colaboradores com certificação profissional e usuário e mais 6 colaboradores com certificação somente usuário. Né? Isso nos ajuda bastante porque a gente passa a ter um nível de conhecimento dos colaboradores bastante elevado. Essas aqui são as minhas certificações. Vocês têm aqui embaixo meu e-mail, telefone da empresa para contato se vocês desejarem. Agora, a próxima etapa, eu vou mostrar para vocês como executar um projeto, como a gente faz um projeto, na verdade, a partir de um template nosso. Olá pessoal, vamos começar aqui uma demonstração de como fazer um projeto elétrico utilizando um template que foi criado pela Filipão Engenharia. Tá? Então, inicialmente, vamos incluir uma arquitetura. Tá? No nosso caso, uma arquitetura bastante simples, vamos numa elevação. Tá? Então, insere, Revit Links, arquitetura webinar, origem para origem, e eu vou inserir a casa. Tá? Aí eu tenho que fazer uma coordenação dos níveis. Então, primeiro de tudo, eu vou dar um align, né? Vou alinhar aqui, tá? Não vou vincular e vou fazer uma coordenação, né? Então, vamos pegar aqui o link, opções, eu quero reutilizar, ok, copy, esse. Já criei os meus dois níveis, o térreo e a cobertura. Bom, a partir do momento que eu tenho já os meus níveis coordenados, tá? A gente usa aqui famílias sem hospedeiros, tá? Então eu não preciso fazer coordenação nem copiar mais nada. Eu posso simplesmente começar a lançar meus pontos diretamente no projeto para depois fazer o lançamento. Como sequência, eu vou escolher primeiro em colocar um painel, tá? Então eu vou escolher um painel aqui, eu quero um painel com 24 posições, tá? E vamos colocar ele aqui. Então, eu quero que ele fique aqui alinhado com a porta nesta posição. Então, tenho aqui o meu painel, vou escolher o sistema de alimentação dele. Nesse caso aqui, 127, 220 trifásico. Então, tenho aqui o meu ponto de meu painel elétrico. Agora, eu vou começar a inserir alguns pontos de tomada, tá? Então, no nosso caso, vamos pegar uma tomada simples. Tá? Então tem aqui as minhas tomadas e eu vou começar a fazer o lançamento. Tá? Então, no caso aqui eu quero lançar, vamos supor, uma de cada lado da janela, uma de cada lado da janela,
aqui. Não vou me preocupar em que as coisas fiquem perfeitas, tá? A ideia basicamente é fazer um lançamento para que vocês entendam como funciona o mecanismo de criação de sistema. Então eu vou aqui lançando meus pontos elétricos, tá? No caso aqui eu estou só realmente fazendo o lançamento dos pontos, ainda não estou criando circuito, só estou posicionando eles, tá? E eu estou preparando aqui. A ideia é mais ilustrativa, não tem como nenhum intuito de criar algo que exista um padrão pré-determinado para que isso seja criado desta ou daquela forma, tá? Então, estou lançando aqui os pontos. Então, eu lancei todos os pontos de tomada. A partir do momento que eu tenho meus pontos de tomada lançados, eu posso começar a circuitar eles, tá? Como que eu posso fazer? Posso fazer individualmente ou eu posso fazer em grupos, tá? Vamos ver um método mais simples, que é 1 por 1, tá? Então, eu vou estabelecer que cada sala dessas vai ter um circuito de tomadas individual, tá? Na tensão de 127 volts. Então já está aqui 127 volts, vai ter uma potência aparente de 100 volts, uma tomada de uso geral. Para criar o circuito, eu vou clicar em Power. Aí eu escolho o número de fases e qual a tensão. No nosso caso, nosso painel é monofásico 127, bifásico 220. Então vou escolher aqui. Vou fazer algumas cargas 220 volts para vocês verem a diferença, mas a princípio vamos lançar essa primeira assim. Então eu fiz o lançamento e aqui em cima aparece informações em relação ao circuito, e é esse circuito. Então aqui eu tenho em rating é o disjuntor geral do circuito, que está como 20 amperes, o tipo de fio e aqui a bitola do fio que ele vai utilizar, tá? Qual o painel que ele está vinculado? Eu não escolhi nenhum painel aqui, eu posso vir aqui e escolher o painel CD. Esse painel CD é esse aqui, olha lá o nome dele aqui, vamos ver, o nome dele está aqui. Vamos mudar o nome dele para geral, tá? Só para vocês verem o que vai acontecer. Agora eu preciso selecionar o circuito, então eu vou dar Tab até aparecer o circuito e agora me apareceu o nome do painel geral. Então esse circuito passou a ficar ligado aqui, tá? Como eu estou usando o Revit 2015 versão R2, tá? Que é uma versão de quem tem assinatura, cada circuito novo que eu vou criar agora já vai ser automaticamente vinculado a esse painel. Se vocês não têm esse pacote de extensão, tá? De revisão, o que vocês vão ter? Quando vocês clicarem em Power, vocês vão ter que escolher o painel novamente, tá? Então eu vou escolher aqui, só que o que eu gostaria era de acrescentar, vamos supor assim, esses lados aqui são um circuito e aqui um outro circuito, por exemplo, bifásico, tá? Então aqui eu vou ter um monofásico com 6 pontos de tomada e eu vou ter um bifásico com 6 pontos de tomada. Como é que eu vou fazer essa adição? Então eu vou vir aqui de novo no meu primeiro, que eu já tenho circuito, dou o Tab até aparecer o circuito e eu vou aqui no comando Edit Circuit. Nesse Edit Circuit eu posso clicar usando Add Circuit, acrescentar cargas ao meu circuito. Então essas cargas passam a fazer parte do mesmo circuito. Então agora quando eu selecionar aqui, ó, todos fazem parte do mesmo circuito, tá? Vamos fazer agora um segundo, vamos dar um Power. Esse eu quero um bifásico 220.
Olha lá, ele já me conectou automático, aqui é o painel, já me conectou automaticamente ao painel. Vamos editar o circuito, vamos acrescentar, e conforme eu vou acrescentando aqui, vocês vão vendo que aqui o número de elementos vai aumentando, tá? E aqui as informações do circuito e da carga do circuito vão sendo atualizadas, tá? Então, concluir aqui, finish, tá? E vou fazer isso agora para toda a sequência. Agora os outros vão fazer tudo monofásico. Edit Circuit. E vamos acrescentando. Vocês vão vendo aqui que os circuitinhos, os componentes, à medida que eu vou acrescentando eles vão mudando de cor para eu saber quais os componentes que fazem parte desse circuito. Tá? Quem é o primeiro faz diferença? Não, não faz diferença. Tá? Eu posso pegar qualquer um como inicial e fazer toda a sequência. Então, estou criando aqui. Então, nós criamos os nossos circuitos de tomada. Tá? É relativamente simples isso aqui. Quais são as informações importantes para que isso funcione dessa maneira? Que aparentemente é bem fácil, tá? É importante que a tensão de alimentação da carga seja compatível com os sistemas de distribuição do painel, né, que é esse Distribution System, tá? Então, por exemplo, ó, esse é um painel 220 volts trifásico. Se ele fosse um painel 127 monofásico, eu não conseguiria conectar cargas bifásicas nele, tá? Agora que eu já criei esse cara aqui, vamos criar outras cargas. Vamos criar luminárias, tá? Então, eu tenho aqui algumas luminárias. Essas luminárias também são sem SPD. Eu vou colocar uma altura de 2,40 metros, tá? Então, 2,4 metros, perdão. Tá, tensão de alimentação, e eu vou colocar aqui as minhas luminárias, tá? Eu vou colocar de maneira mais ou menos esquemática aqui, só para ter uma carga, tá? Vocês veem que pontos de alinhamento já vão surgindo automaticamente, né? Linhas que vão dando posição de alinhamento automático, aparecem automaticamente aqui, conforme eu vou posicionando as minhas luminárias, tá? Esse conteúdo foi criado pela Filipon Engenharia, tá? É possível customizar o conteúdo original do Autodesk para ele funcionar dessa maneira? É possível, tá? Exige algum trabalho, mas nada muito difícil. Então, coloquei minhas luminárias aqui, né? Aqui ficou meio desalinhado, vamos dar uma ajeitada, pronto. Então, coloquei minhas luminárias. Como é que eu vou fazer com as luminárias? Também preciso criar circuitos para as luminárias, tá? Como que vai funcionar? Quando eu seleciono uma luminária, vocês vão ver que vai aparecer a opção de Power e de Switch. Ou seja, eu tenho a opção de alimentação e a opção de comando, tá? No caso, vamos só nos preocupar com a alimentação, 127. Fiz a ligação com o painel geral. Quero carregar mais, então eu quero, por exemplo, que todas as luminárias, tá, estejam dentro do mesmo circuito, por exemplo. Então vou selecionar todas. Posso selecionar todas assim? Posso, opa. Aqui não, acabei selecionando coisas a mais. Coisas que eu não queria selecionar. Pronto. Certo? Então já tem as luminárias, já tenho as tomadas, faltam os interruptores. Os interruptores, eles estão aqui em Lighting, tá? Então eu tenho aqui um interruptor
simples, tá? E eu vou colocar ele aqui. Então, eu vou colocar um aqui, um aqui. Opa, infelizmente peguei tipo errado. Vamos trocar o tipo pelo simples, perdão. E vamos pegar um outro interruptor simples e colocar ele aqui, tá? Agora que eu criei os interruptores, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar grupos de comando. Todos estão no mesmo circuito, porém os grupos de comando são diferentes. Então vamos selecionar o primeiro grupo, esse aqui, switch. Então eu vou, qual vai ser o comando desse switch, né? Então vou editar, vou acrescentar e eu quero pôr por exemplo, são esses caras aqui. E qual é a chave que comanda? Este cara aqui. Ok. Próximo passo, switch, edit, seleciono esses aqui, select, esse, finish. E vou fazendo assim. E vou criando os sistemas, tá? É bem simples, tá? Esse é o sistema padrão básico, tá? Do Revit, que vai funcionar muito bem para esse tipo de sistema, tá? Depois a gente vai ver mais para frente as outras coisas que a gente também vai ganhar, tá? Criamos eles. Agora, uma grande dúvida, né? Mas como é que eu faço para escolher aí a letra do comando A, B, C? Eu posso vir direto aqui no interruptor e colocar no switch ID. Essa aqui vai ser a letra A. Por exemplo, esse vai ser a letra B. Esse vai ser a letra C. E esse vai ser a letra D, tá? Então agora a gente já tem praticamente nosso projeto elétrico bem encaminhado. Já fizemos lançamentos de pontos, já interligamos logicamente, né? Só que agora eu preciso gerar o que? O diagrama elétrico do painel. Como é que eu faço isso para gerar o painel elétrico, o diagrama do painel elétrico? Então, eu vou vir aqui no Manage, Painel Schedule, perdão, Analyze, Painel Schedule. Vamos salvar nosso projeto, né? A gente ainda não salvou o nosso projeto, então combinar, combine. Vou salvar ele. Então vamos criar o painel. Olha só que interessante, já apareceu o nosso painel aqui. Tá. Aqui ficou pequeno, não estou enxergando. Eu vou ter que editar então o meu template para acertar essa largura. Para um pouquinho, edit template. Esse é o de uma coluna, 150 posições. Eu vou pegar essa coluna. Perdão. Essa aqui na verdade eu vou diminuir ela. Vou deixar com 45. Finish. Aqui reaplico. Pronto. Já apareceu o fio. Ainda ficou um pouco espremido. Mas assim, aqui já vai ser o suficiente para a gente começar a enxergar, tá? Certo? Então eu tenho os meus diversos circuitos, como todos são iluminação e tomadas, todos vão aparecer aqui dentro do mesmo grupo, tá? Como é que eu sei
qual carga é qual, tá? Vamos usar um WT aqui, vamos fechar aqui, um novo WT, tá? Eu posso vir aqui e tenho duas formas de acompanhar os sistemas. Uma é usando o System Browser. No System Browser ele vai me mostrar aqui, só elétrica, eu tenho os circuitos que são pendurados aqui. E aí ele vai me dizer quem que é quem. Vamos dar uma... Deixa eu fechar isso aqui. Então, vamos lá. Esse cara aqui são tomadas, tá? Então, o circuito 1 são tomadas, circuito 2 e 3 são tomadas, circuito 4 são tomadas, circuito 5 são tomadas, circuito 6 são tomadas e circuito 7 é a iluminação, tá? Então vamos lá no nosso Project Browser aqui e vamos lá no painel Schedule, que está aqui. Então esse aqui é a iluminação. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome dele para iluminação, deixa só a iluminação, e vou mover ele para ele ser o meu primeiro. Então agora ele é o meu número 1. Agora o segundo circuito aqui, por tomadas, 127 volts, entrada, tomadas, 220 volts, entrada. Então eu posso ir organizando e alterando o nome dos circuitos como eu achar mais conveniente. Aqui tomadas 127 volts, sala 1, dois, sala, tá? Outra coisa que eu quero fazer, eu quero diminuir aqui a proteção, porque para tomadas 20 amperes é legal, mas para iluminação 16 amperes é o suficiente. Não sei se vocês repararam aqui, mas ele automaticamente ajustou a bitola do fio. Tá? Ele tem esse recurso, ele faz esse ajuste de bitola a partir do valor do disjuntor. Tá? Para isso eu tive que fazer um trabalho de ajuste nas tabelas de corrente dos fios, tá? Mas é possível fazer um trabalho e conseguir um resultado bastante satisfatório. Outra coisa que vocês estão vendo aqui, as cargas não estão equilibradas, elas ficaram bem desequilibradas. Tem como organizar isso? Eu posso organizar aqui, tanto subindo aqui e tentando equilibrar manualmente, ou eu posso usar o comando Rebalance Load e ele vai tentar alinhar para mim as cargas. Olha lá, ele conseguiu alinhar. Ah, mas eu quero que a iluminação seja sempre a primeira, né? Essa seja sempre a primeira e essa aqui então talvez tenha que ir para a terceira, talvez, né? E a gente vai mexendo aqui para tentar fechar. Então eu vou cadear aqui e vamos tentar dar um rebalance. Olha lá, tá? Ele vai e tenta reordenar as cargas aqui. Vou tentar organizar aqui um pouco melhor.
Melhorou. Deixar um espaço para manter a carga equilibrada, tá? Isso acontece, tá? Esse fator de demanda que aparece aqui embaixo é um fator de demanda aqui do Rio Grande do Sul. Então esse é um valor que vai ficar definido pelo regulamento aqui do Rio Grande do Sul. Então dessa forma vocês viram um jeito bem simples, onde eu consigo, usando componentes bem básicos, tá? Eu gero, crio as plantas, tá? Vamos voltar lá, vamos rever as plantas, tá? Então, eu tenho aqui a planta, onde eu tenho meus pontos lançados aqui, tá? Tenho o painel e tenho o diagrama elétrico funcionando, e aqui eu tenho dentro do System Browser uma explicação de cada componente, tá? Então basicamente isso é o conceito básico da criação do projeto elétrico. Lógico que ainda falta muito da parte de interligação e tudo mais, mas para fazer toda a parte de lançamento de pontos, estimativa de carga e tudo, isso o Revit pode preparar para vocês, desde que vocês tenham um template bem configurado, bem preparado, tá? Bom pessoal, vamos ver como criar a representação da fiação dentro do Revit. Para criar a representação do Revit, precisamos selecionar o circuito elétrico. Como a gente seleciona o circuito elétrico? Eu ponho o mouse em cima de um componente do circuito elétrico, clico em Tab e vai aparecer o circuito. Clico para fazer a seleção e aí eu tenho a opção de fazer a representação em arco ou chanfrado, tanto aqui dentro da tela como aqui na ribbon, tá? Eu vou escolher em arco e ele vai me desenhar os fios elétricos, tá? A representação da fiação. Para editar, eu vou selecionar cada trecho e através dessas bolinhas azuis que são os grips, eu vou posicionar da forma que me convier. Isso é para fazer a edição gráfica da posição. Dentro de cada trecho de fio, eu tenho a opção desse mais e menos, tá? O que ele vai me permitir, esse mais e menos? Aumentar a quantidade de fases. Vocês podem olhar aqui também nas propriedades, na janelinha de propriedades, que isso vai mudando, tá? Então conforme eu aumento o número de fases, o número de fases aqui também aumenta. Esse controle de mais e menos eu só tenho sobre fases. Se eu quiser mudar o número de neutros ou o número de terras, eu posso vir aqui e alterar. Lógico que isso não faz muito sentido, né? Normalmente eu vou ter um neutro e um terra por circuito, tá? Agora vamos mexer aqui, vamos editar, e aqui tem um ajuste da fiação. A interligação entre pontos é feita dessa maneira, né? Os pontos estão interligados, e a ligação do circuito com o painel, ela é representada por uma setinha na ponta, tá? Eu posso optar por levar essa setinha até o painel ou não. Essa é a forma que é feita a representação. Não é o nosso padrão aqui no Brasil, mas é um padrão adotado por diversos países, e o Revit usa essa padronização, tá? Então temos essas formas de representar. Agora vamos ver como ficaria uma outra representação quando eu tiver mais circuitos, né? Então eu vou selecionar o circuito aqui de iluminação e também vou escolher em arco. Aí quando eu tenho mais de um circuito, que isso lógico vai acontecer, eu vou precisar editar a forma como os circuitos foram feitos. Por exemplo, eu não quero que esse salão a fiação seja passada dessa maneira, eu quero que seja passada de uma maneira diferente. Então como é que eu vou fazer para editar? Eu posso selecionar os trechos que eu não quero, deletar e criar novos trechos. Como que eu vou criar novos trechos? Aqui na guia System,
no comando wire, eu quero em arco, eu estou usando em arco, vou selecionar arco. Então eu vou selecionar o ponto elétrico, vocês vão ver que aqui aparece um ícone um pouco diferente, que é o ícone do circuito elétrico, do conector elétrico. E aí eu vou clicar um ícone intermediário até aparecer novamente esse ícone. Então eu estou fazendo a interligação da fiação usando o conector elétrico dos componentes, tá? É importante que isso seja feito, porque assim ele vai fazer todo o cálculo automático da fiação, né? Vocês podem ver aqui, ó, que aqui a fiação ele está usando um cabinho de 1,5, tá? Por quê? Porque foi o fio que está determinado para ser utilizado nesse circuito, tá? Então aqui eu posso editar e melhorar a posição dos meus circuitos, tá? Então, feito isso, eu consigo mexer na representação. Agora, uma outra coisa interessante é, vocês estão vendo que aqui nos cruzamentos ele automaticamente cria um espaço para ficar mais fácil a compreensão dos cruzamentos de fio, tá? Então, esse cruzamento de fio ele é controlado onde? Manage, MP Settings, Electrical Settings, tá? Aqui em Wiring eu tenho aqui Gap of Wiring Crossing. Aqui está como ponto 1, eu vou, se aumentar por exemplo para ponto 3, tá? O que vai acontecer? Aumenta o espaço, tá? No caso eu quero deixar com ponto 1, tá? Então vocês podem mexer nessa representação gráfica. Uma coisa que dá para reparar é que, apesar de existir uma ligação lógica entre o interruptor e as luminárias, o Revit não cria fios de retorno, tá? Ele não tem a representação gráfica para isso. Então isso é vamos dizer, entre aspas, uma limitação do software no momento, tá? Mas acredito que isso possa ser implementado num futuro, tá? Como a ideia é só fazer uma ilustração de como criar os fios elétricos, a gente não vai ver essa parte, não vou ajeitar os circuitos de todo o projeto, mas acho que aqui já dá para ter uma boa ideia, certo? Agora, a próxima etapa é a colocação de eletrodutos, tá? Vamos colocar alguns eletrodutos para que a gente possa fazer a infraestrutura, tá? Nesse caso a gente vai ter que trabalhar com outro nível de detalhe, tá? Então vamos tirar aqui, alterar, vamos deixar. Isso pode ser feito tanto na projeto elétrico, ou eu posso fazer em outra vista também, tá? Essa outra vista, vamos deixar em wireframe, nível de detalhe, né? Talvez mais, deixar aqui no fim. Então, eu vou traçar o eletroduto a partir das caixinhas. Aqui eu consigo enxergar as caixinhas, então eu seleciono o conector elétrico aqui. Eu quero o central, por exemplo, e vou interligar com flexível corrugado de 20, né, milímetros, e vou interligar. E quero que vá para o central da direita. Uma coisa muito importante, pessoal, é que o Revit ele consegue trabalhar com um tipo de unidade. Então, se nós adotarmos, se a gente adota como padrão a unidade, a bitola dos eletrodutos em milímetros, tá? Ele vai adotar em milímetros em todo o projeto. Então eu não tenho como, por exemplo, que é comum aqui no Brasil, eu ter bitolas de eletrodutos metálicos em polegadas e ou com rosca, né, em polegadas, e os demais em milímetros. Não, eu tenho que converter todos para milímetro. Infelizmente isso não tenho como fazer. Então vocês podem ver que é bem simples. Aqui o que acontece? Por que está aparecendo? Por que aparecem três opções aqui de conectores e eu estou escolhendo sempre o central? Vamos olhar um corte, tá?
Vou criar um corte aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu tenho aqui o corte e aí vamos fazer ele ficar transparente, wireframe, né? Vamos botar nele, tá? Olha, eu tenho aqui a caixinha e eu tenho um conector aqui. Se eu selecionar ele, tá? Esse conector é um conector que eu chamei de superior. Esse aqui é o central e esse é o inferior. Então eu posso escolher qual que eu quero conectar com qual, tá? Vamos ver agora, vamos deletar esse corte, que é um corte auxiliar. Agora eu quero fazer a conexão, por exemplo, dessas caixinhas com a caixa dos interruptores, por exemplo. Então, vamos por aqui. Aí eu vou querer interligar aqui esse cara aqui, Draw Conduit. Eu vou desenhar ele aqui e vou desenhar aqui, tá? E aí com o comando TR eu faço a interligação da curva entre eles. Então agora, a partir dessa forma, vamos tentar conectar o painel elétrico, que ele vai ser um pouquinho diferente a forma de conectar ele. Bom pessoal, agora vamos conectar essa tomada aqui neste painel. Então, primeiro de tudo, vamos selecionar aqui o painel, vamos desenhar vamos selecionar o conector, desenhar o conduíte, pegar o superior e vamos subir até uma altura de 1,50 m, que é a altura. Vamos terminar e vamos aproximar aqui. Então, eu não consigo conectar diretamente no painel, tá? Vocês veem que não aparece a possibilidade de conectar direto no painel. Então pessoal, vamos criar um corte para nos auxiliar, tá? Aqui para fazer nossa... A criação desses cortes é uma coisa muito comum, pessoal. Vocês não precisam se preocupar. Ah, eu vou criar cortes desnecessários. Não, vão ser cortes de trabalho, tá? Então eu vou desenhar aqui a partir da face, tá? Então eu vou pôr aqui, ele vai ter que estar a 3 centímetros para estar alinhado. E vou interligar aqui esse eletrodo. Pronto, dessa forma eu interliguei o ponto de tomada ao painel. Ah, mas eu gostaria que fosse mais para cima, mais para baixo. Isso é possível de editar, tá? Posso conectar, quando eu tenho esses conectores de face, eu posso conectar mais eletrodutos em outros lugares. Por exemplo, eu quero criar um novo eletroduto que esteja a 10 centímetros e que esteja a 3, tá? Então eu vou puxar um segundo eletroduto. Esse eletroduto vai atender um outro circuito, por exemplo, tá? Então dessa maneira eu vou gerando toda a infraestrutura necessária para que a gente faça as nossas conexões, tá? Existem outros recursos de criação de eletrodutos para a parte de eletrocalhas, mas como uma introdução ao Revit elétrica, vamos parar por aqui, tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a Filipon Engenharia. A Filipon Engenharia é uma empresa de projetos elétricos e sanitários sediado na cidade de Porto Alegre e está há mais de 30 anos no mercado. Há aproximadamente 2 anos e meio, a Filipon migrou para o BIM e nós optamos pela ferramenta, como ferramenta, o Revit Autodesk. E desde então estamos trabalhando na implementação do software e do processo BIM, e isso demandou bastante mudanças na nossa forma de fazer e encarar um projeto, tá? Os serviços prestados pela Filipon Engenharia são modelagem 3D, compatibilização de
projetos, projetos elétricos, projetos hidrossanitários, projetos de telecomunicação e segurança. Temos entre nossos clientes, alguns aqui clientes industriais, para os quais a gente prestou serviço nos últimos anos. Então, temos clientes aqui da parte da área de construção civil, nesse caso são todos aqui do Rio Grande do Sul, tá? Onde a gente atende praticamente, tem cliente por todo o estado, clientes da área comercial e ensino, tá? A gente também tem vários clientes. E aqui a gente está vendo um projeto elétrico que foi feito todo ele no Revit. Então a gente tem aqui no lado esquerdo um diagrama elétrico, um diagrama do painel elétrico, perdão, uma lista de componentes aqui embaixo e para cima nós temos uma planta baixa, mostrando toda a infraestrutura, fiação, toda a parte de anotação de circuitos e tudo, e detalhes em isométricos. Aqui temos também mais uns detalhes, uma visualização, um projeto, tá? Aqui na direita de uma subestação, e a gente não está vendo os pavimentos, mas eu estou enxergando a subestação do piso inferior, mais os painéis de distribuição do andar superior. Na nossa esquerda, a gente tem a sala de painéis, que é a sala que a gente vê no segundo pavimento. Tá? Aqui a gente tem diagramas elétricos que são feitos no software da ABB, né, que normalmente é a ferramenta que nós usamos para a parte de unifilares. Temos projetos. Esse aqui é um projeto que foi feito originalmente em AutoCAD, mostrando a qualidade de produto. Essa mesma qualidade está sendo atingida no Revit. Temos alguns detalhes elétricos de instalações, isso também vai fazer parte dos nossos projetos em Revit. E aqui a gente tem um detalhe de um projeto hidrossanitário feito no Revit. Então aqui embaixo vocês podem ver que tem um detalhe do corte 4, que foi feito para ilustrar como fica a representação. Tá? Então em cima nós temos a planta baixa de toda a parte de coleta do esgoto cloacal numa implantação, e aqui embaixo a gente tem um detalhe do corte das alturas e das declividades da instalação. Aqui a gente tem a instalação hidrossanitária, na verdade um pré-lançamento, ainda não foi feito nenhum tagueamento, né? Simplesmente foi feito um estudo, um pré-lançamento, para a gente fazer o estudo do projeto. Aqui a gente já tem um projeto também de um apartamento, só que aqui já em fase final, onde já tem todas as anotações, todo o tagueamento e os detalhes tanto em cortes como detalhes em isométrico. Aqui a gente tem mais a representação unifilar, mais algum detalhamento, tá? Nesse caso, esses desenhos foram feitos originalmente em CAD, mas também serão possível de ser feito no Revit. Tá? Aqui vocês têm nosso endereço, os nossos contatos, tá? E o site da empresa. O meu contato por e-mail já foi informado lá no início da apresentação. Muito obrigado e até mais.